Boa tarde, companheiros e companheiras ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo, o novo canal de conteúdo internacional do Partido da Causa Operária. Companheiros, hoje o tema é importantíssimo aí para o nosso século, né, o século XXI, pois nós vamos debater aí a questão da espionagem dos Estados Unidos, por conta de recentes aí, matérias denunciando que o cerco contra a população norte-americana, né, a liberdade de expressão e a liberdade de anonimato também, vem sendo aí diminuídas, né, o cerco vem se fechando contra a população por parte do governo Biden. E junto comigo, né, meu nome é César Chenhon, junto comigo nós temos o companheiro Thiago Assad. E aí, Thiago, como é que você está? Boa tarde, companheiros. Eu estou aqui preocupado com um dos nossos companheiros que está lá nesse momento, né? E já andou tornando pública aqui a satisfação dela com a reação dela com o World Trade Center, né? O Biden está com malignidades aqui pro lado dela, né? Nós vamos falar disso. Eu estou aqui em Nova York e hoje a gente vai falar do tanto que está ficando perigoso para os comunistas aqui em Nova York. Boa. Só para quem não pegou a referência do Assad, a Adriana, em alguns programas anteriores, quando a gente falou do World Trade Center, ela comentou que ela viu o World Trade Center escutando música, né, o desastre, aí depois ela viu o que estava acontecendo e viu que era pesado mesmo, as imagens e tudo mais. Mas, enfim, não precisamos lembrar disso, ainda mais que a companheira nós estamos sendo monitorados, provavelmente, pela CIA, né? E a companheira tá sozinha aí, é perigoso. Mas, bom, eu vou dar umas dicas para ela sobre como se esconder da CIA, pode deixar. Boa. Companheiros, nós temos uma nova integrante aqui no podcast, a companheira Júlia Scalvenzi, que é de lá de Santiago, não de Santiago no Chile, mas de Santiago no Rio Grande do Sul. E aí, Júlia, como é que você está? Olá, companheiros, boa tarde. Prazer estar aqui no Internacionalismo, apresentando o podcast Mundo em uma Hora com vocês. E infelizmente não estou, ou felizmente, né, não estou no Chile, embora esteja frio igual aqui. Boa. Bom, então para começar aí o nosso podcast, o Assad tem mais informações aí sobre esse cerco que está se fechando contra a população nos Estados Unidos. Conta aí, Assad. Então, César e demais companheiros, a gente tem visto aqui uma série de informações a respeito de como o mundo é uma ditadura, como os Estados Unidos estavam mergulhados aqui no extremismo e, de repente, num passe de mágica, o presidente democrata Joe Biden assumiu o governo e restaurou a democracia, né? Essa democracia restaurada lá nos Estados Unidos, ela já vem acompanhada aqui. Estamos no mês de junho, então 6 meses desde a posse do presidente aí, Biden, o super democrático, já vinha se antecipando aqui uma série de medidas profundamente antidemocráticas na sequência daqueles atos que aconteceram na Casa Branca. E recentemente eles fizeram mais um ensaio no sentido de articular aqui um programa de combate ao terrorismo doméstico, com, por enquanto, aqui, anúncio de um orçamento de 100 milhões de dólares para combater os chamados discursos extremistas. Aí você vai ver o programa, o que é o anúncio que o Biden fez. Por enquanto ainda não existe um programa, um conjunto de leis, que é o que está sendo proposto também mais para frente, mas eles já falam em monitoramento intensivo aqui de grupos com ideologia de ódio, o discurso de ódio, a ideologia extremista, e aí eles colocam os extremismos tanto de direita. Essa fórmula é sempre sensacional, porque ela revela bem quem que é o alvo, né? Tanto de direita quanto da esquerda. E aí você vê que os grupos extremistas esquerda, você pega pela história que o Ku Klux Klan até hoje existe, né? Mas o Panteras Negras, por exemplo, foi dizimado naquela onda do macartismo e
e da fundação aqui do FBI, né? E a gente tem na prática para onde que vai esse combate ao extremismo, né? Ele não se verifica quando se trata de combater a direita expressivamente, decididamente assim, mas o que nós estamos vendo aqui é um avanço muito grande contra os direitos democráticos da população americana, incluindo a famosa primeira emenda que garante a liberdade de expressão, que foi o que o César colocou, e que há muito tempo não vale mais nada nos Estados Unidos. A gente viu uma série de ataques aqui à liberdade de expressão, que inclui esse episódio do ataque às redes de comunicação que o ex-presidente Donald Trump estava pretendendo formar para furar o bloqueio ideológico imposto pelas redes do imperialismo. Essa tentativa foi sufocada, né, na ocasião, e agora, através desse novo programa aqui de ataques à liberdade de expressão e aos direitos políticos gerais da população americana, o governo americano, né, a gente tem sempre que fazer essa distinção, mas o governo americano, que é uma coisa monstruosa de tão ditatorial, está somando esforços aqui com mais de 50 nações, aqui ainda não foi descrita quais, mas também as chamadas Big Techs, as grandes companhias de comunicação, como o Google, o Facebook, Twitter e o Amazon, para censurar ainda, aumentar, quer dizer, a gente vai ter, se está ruim para a gente agora, imagina na Copa, porque vai ficar muito pior a questão da censura na internet. Eles estão trabalhando junto com uma organização aqui chamada Christchurch Call, que tem... Essa foi uma reunião, né, em Christchurch, na Austrália, que eles começaram a fazer um rascunho sobre o que vai ser esse acordo, né, dos 50 países, de como que eles vão colocar a lei para suprimir a liberdade de expressão, parecendo democrático. Mas continua, Sade. Eu acho que a notícia principal era essa, que chama muito atenção, porque a gente vem denunciando isso, né? E sempre aparece a informação como os malucos do PCO, que são teóricos da conspiração, e a gente está vendo aqui pela prática agora que as conspirações, na verdade, elas são muito piores, inclusive, porque aqui a gente está vendo, por exemplo, a musculatura do imperialismo, 50 nações envolvidas num projeto que é para acabar completamente com a liberdade de expressão, isso aqui a nível mundial, né? A gente tem sempre que lembrar que nós não estamos falando de um problema local apenas, né? Mas agora a gente está falando de uma onda de censura assim, em larguíssimo alcance, talvez como poucas vezes nós vimos nas últimas décadas, né, nos últimos séculos, aí vamos colocar, acho que desde a Igreja Católica a gente não viu uma coisa tão parecida com essa, né? E isso está sendo feito, a gente tem sempre que lembrar a defesa, sob o pretexto da defesa da democracia, né? Trump, que era o fascista, ele não fez nem... e era mesmo, mas assim, na hora de ação dele, ele mostrou aqui que ele é muito café pequeno, que ele é Nutella, né? É o Biden que é muito mais articulado para fazer maldades dessa natureza, que vão ficar ainda pior, porque esse programa ele já é apresentado pela imprensa americana como uma coisa que deve virar lei ainda, porque por enquanto é só um projeto de ações, mas eles vão intensificar ainda mais a legislação contra terrorismo, chamado contra-terrorismo doméstico americano, mas que, como a gente está vendo aqui, escapa também do alcance doméstico e se estende aí pelo mundo afora, né? É bom lembrar, né, que o PCO, o Partido da Causa Operária, ele vem denunciando isso daí desde antes do Biden ser eleito, né? Quando o Joe Biden começou a participar das eleições, até mesmo anteriormente, antes disso, quando houve o golpe contra o Bernie Sanders dentro do Partido Democrático,
nós do PCO já vínhamos alertando que o, o, o Biden seria eleito aí para realizar esse fechamento do cerco aí, acabar com a democracia, com o resquício de democracia que poderia existir nos Estados Unidos, intensificar a chamada lei patriótica, né, do que aconteceu depois do World Trade Center, e intensificar essa perseguição à liberdade de expressão, e que não é só a liberdade de expressão, né? Quando a gente fala em liberdade de expressão, às vezes a gente fica com a ideia de que é só aquilo que a gente pode dizer, né? Você não pode dizer determinadas coisas, né? E não é só isso, só isso já seria motivo para muito medo, mas é pior do que isso, é também em questões organizativas, você não poder fazer parte de uma organização política, você não poder se juntar a membros da sua própria classe social para poder lutar por direitos dentro da sociedade capitalista, que seja, né? Expressar ideias, né? Expressar políticas. Exatamente. E isso daí eu acho que isso daí se intensificou mais nessa denúncia que a gente vinha fazendo quando aconteceu a invasão do Capitol Hill, quando 6 de janeiro, né? Isso, quando o Congresso ia ratificar a presidência do Biden, né? Se não me engano era isso. Me corrijam se eu estiver errado, mas os partidários do Trump invadiram o Congresso e é lógico, o imperialismo fez uma grande propaganda do caso, falando que eram terroristas, eram neonazistas, que estavam dando um golpe de Estado nos Estados Unidos, né, o país mais armado do mundo, ia ser tomado por 500 pessoas munidas de bandeira anarcocapitalistas, né? Mas chifre, né? E chifre, né? Eu queria chifrar todos os guardas e seguranças que estavam com fuzis e ia tomar o governo dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, Pode falar, Adriano. Não, eu ia falar só que a partir daí a esquerda acabou entrando na onda do imperialismo, né? Fez propaganda de que estava tendo um golpe de Estado contra o Biden e embarcou na onda de que tinha que fechar a rede social, não deixar o pessoal falar, prender pessoa que falasse A, B ou C, fortalecer a polícia para impedir um golpe de Estado, não sei o quê. A gente está vendo aí o resultado, né? Se a gente for pensar que a própria criação da CIA lá na Segunda Guerra já teve esse objetivo de agir por debaixo dos panos, né? Agir sem ser abertamente e nos outros países, derrubando governos através seja de financiamento de milícia ou através de mídia promovendo desestabilidade nos países, igual no Brasil fizeram com o Departamento de Justiça, tirando a presidenta. E nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, naquela época era a Guerra Fria, né? Então a esquerda foi toda perseguida, não existe mais esquerda depois dessa época, é quase inexistente. E aos poucos, com a vinda do neoliberalismo, eles foram ficando mais normal, menos extremamente agressivos com bomba nuclear e golpes abertos, e foram dando uma maneirada, né? E agora, depois de 2001, com o ataque de 11 de setembro e por causa da crise de 2008, que a gente sempre volta, a crise da economia, eles viram o ataque como oportunidade de mudar as leis para tirar várias liberdades civis dos cidadãos americanos. O mesmo plano que eles usavam nos outros países, eles começaram a usar aqui dentro quer dizer, sempre usaram, né, de mídia, e o que aconteceu é que o governo, depois a gente ficou sabendo com o Snowden, que eles começaram a gravar tudo e todos, né,
criaram Guantánamo, foi também nessa época, e a questão da CIA, que foi criada com a desculpa, né, do final da Segunda Guerra, de que os Estados Unidos é o país que defende a liberdade e a democracia, eles instaram a ditadura mundial exatamente com essa desculpa, né? Então, todo o império foi baseado nessa demagogia de democracia e liberdade. E agora, com o ataque de 2001 e o de 6 de janeiro, com a pandemia, vai acirrando, né, as diferenças, e eles estão usando isso como desculpa para acirrar essas leis. E agora estão fazendo igual faziam sempre, usando, categorizando o socialismo e o comunismo igual ao nazismo. E aí você vê as pessoas que foram... Teve a primeira pessoa que foi julgada no caso de 6 de janeiro, foi uma mulher branca que invadiu o Capitólio, e ela recebeu uma pena de 6 meses de ação comunitária, não vai precisar de ir para a prisão, ela vai ter que pagar $500, e é isso. E, enquanto isso, o povo negro continua indo para a prisão para o resto da vida por causa de maconha, um pouquinho de maconha aqui no país. Então, a situação é bem crítica, né, nessa disputa, na luta de classe. Eu acho que isso mostra uma coisa interessante, que é assim, o senso de oportunidade que a burguesia tem, porque à medida que eles têm um programa definido, que é monstruoso, mas é um programa sem sombra de dúvidas, eles conseguem, assim, em momentos de muita crise, porque, bem ou mal, aquela manifestação lá no Capitólio, aquilo foi a fratura exposta de um regime em decomposição flagrante, né? Mas aí, aproveitando-se disso, dessa crise, a burguesia americana já se moveu para endurecer ainda mais essa verdadeira ditadura que são que é o governo americano, que vivem os americanos, né? A gente uma coisa interessante também isso que a Diana coloca, porque os Estados Unidos a gente às vezes esquece, porque a gente vê essa esquerda totalmente maluca que existe lá, mas já teve organizações poderosíssimas da classe operária, né? Ainda esses dias estava discutindo o caso do John Reed, aquele outro escritor, do Jack London. Houveram, assim... Tem o Eugene Debs, que era ele era candidato à presidência, era socialista, ganhou milhões de votos na época que os trabalhadores estavam organizados, tinha sindicato, era logo na época que caiu da queda da Bolsa, né, de 29, tinha uma luta muito grande nessa época. Os trabalhadores de Chicago também eram muito organizados, tinha toda o International Socialist... International Socialist Party, que era um partido muito aguerrido, enfim. Os Estados Unidos já tiveram um passado muito recente, mais ou menos, né? Um passado aí de algumas décadas, uma força socialista muito grande, com grupos, inclusive, muito próximos do trotskismo, né? Eles ainda têm, por exemplo, uma organização sindical muito importante, né, no país. Inclusive, nós denunciamos recentemente que empresas grandes como a Amazon e grandes mercados, né, como o Walmart, eles investem muito dinheiro também na espionagem dos seus funcionários para impedir a formação para impedir a participação sindical, né? Eu tinha visto um cálculo, não lembro exatamente. Teve uma enorme em Alabama, uma votação na Amazon, e eles colocaram, você votava, eles colocaram a caixa de correio dentro da fábrica, e a fábrica e o Amazon tinha a chave. Para você ter uma ideia, né? E eles, todo mundo falando que os empregados eram ameaçados.
muita acusação de fraude, de coerção. E o engraçado é que o Biden, ele, quando ele foi eleito, ele falou na televisão que ele achava que todo mundo tinha que juntar-se aos sindicatos e tal, que é uma demagogia, que a gente vai ver agora que todo sindicato que tem um viés de esquerda já está sendo um partido, já está sendo censurado aí na mídia, né? Vai entrar no rol aqui dos extremistas, né? E aí a gente vai ver. Isso. Mas mostra assim, a ditadura americana, ela tradicional, o macartismo, por exemplo, a gente fala muito da ditadura brasileira, mas a ditadura militar brasileira e o Estado Novo, essas experiências assim, eles não conseguiram destruir completamente a tradição de luta da vanguarda operária do Brasil com tanta intensidade, pelo menos, como você vê que foi destruído nos Estados Unidos. O socialismo, ele simplesmente... A devastação que o macartismo produziu lá foi uma coisa inacreditável, né? Cara, inclusive esses dias eu estava assistindo uma série com a minha namorada. Puta. Nossa, é uma série assim da Amazon, uma coisa, eu esqueci o nome. Miss Maisel, alguma coisa assim, a Maravilhosa Miss Maisel, alguma coisa assim, que é uma moça que ela faz stand-up, né? E é engraçado porque ela, assim, não é nada muito política a série, mas ela mostra que praticamente toda noite o pessoal que fazia stand-up nos Estados Unidos nas décadas de 50, 60, eles iam para cadeia por conta da ditadura que era o país, tá ligado? Você não podia falar palavras tipo seios, que você podia parar na cadeia, passar uma noite na cadeia por conta disso. Eu lembro do curso de stalinismo que a gente acabou de fazer no partido, porque enquanto o stalinismo estava na maior loucura lá, matando todo mundo, a contrapartida era a CIA, que completamente louca com aquele... eu sempre esqueço o nome dele, aquele chefe da CIA que era um louco psicopata com mania de perseguição e acabou com a esquerda. Eles acabaram com os sindicatos, acabaram com todos os direitos trabalhistas. Não era o Hoover? Você tá... É isso. Do FBI? Edgar Hoover. Ele era do FBI, que foi também um braço do combate ao terrorismo doméstico, né? Pois é, que tinha perseguição de todos os partidos e de toda a esquerda, né? Tudo, se sobrou alguma coisa da época dos anos 30, acabou nos anos 50. A gente tem um documentário que fala sobre os comunistas americanos que foram para a guerra civil na Espanha. Os caras largaram tudo, foram lutar, não sei o quê, e sofria perseguição aqui e lá. E aí depois, quando saiu a notícia de que o Stalin era aquela pessoa horrível, ditador horrível, aí acabou mesmo a esquerda, porque eles já sofriam tanta perseguição dentro do país com o FBI e o Hoover. Aí quando saiu a notícia que o Stalin era um ditador sanguinário, aí todo mundo, os últimos que ainda acreditavam no socialismo e comunismo, desistiram, sumiram, acabou o movimento. Isso não mudou, né, Julia? Ah, tá, desculpa. Essa questão, voltando um pouquinho para os Estados Unidos, essa questão do terrorismo doméstico que está cada vez mais institucionalizado, entre aspas, né? Você vê agora, por exemplo, recentemente foi revelado aí um documento da Marinha Americana que falaria sobre estratégias para combater o terrorismo doméstico. O terrorismo doméstico que, como a Adriana já tinha falado antes, ele meio que começou a estar em alta lá em depois dos ataques de 2001 e voltou mais ou menos para a pauta com essa questão do Capitólio aí, que a esquerda apoiou inclusive, e como a gente consegue ver agora, né, como o PCO inclusive alertou na época, está se voltando contra a gente. O que acontece? Esse documento que foi lançado, né,
veio junto com alguns procedimentos, vamos dizer assim, alguns testes que foram revelados desses treinamentos da Marinha que colocam como terrorismo doméstico não só, né, o que seria o certo entre muitas aspas, que seria, sei lá, os nazismo, os supremacistas brancos, tal, mas também anarquistas e socialistas, colocando tudo no mesmo bolo, pegando e Ô, obviamente Júlia, tentando criar. não, Diga. mas aí então quer dizer que o Biden também é desses que fala que comunismo é igual ao nazismo? Pois é, né, cara? A gente achava lá que ele era todo esquerdista, tal, defendia aí a comunidade LGBT, os negros, e ele chega com uma coisa dessas, decepcionante, ninguém imaginava isso. Mas, Geralmente o cara que faz isso, ele é mais de direita do que os exatamente, declaradamente fascistas, né? exatamente. O cara pega e joga tudo no mesmo bolo e ainda joga isso como um teste no meio da marinha, né? Setores do exército e tudo mais, para meter bala, basicamente, em quem for possível. Porque é meio que um teste de estudo mesmo, que ele é aplicado com uma certa regularidade, para treinar oficiais de repressão. Então, oficiais de repressão contra o terrorismo doméstico, que isso, obviamente, a gente já sabe que vai servir, sim, para reprimir todo que é tipo de movimento, mais do que já é reprimido, principalmente nos Estados Unidos, né? A Adriana deve ter mais relatos que a gente sobre isso. E é isso que a gente tem aqui. É justamente esse absurdo que está mais institucionalizado, vamos dizer assim. Está começando a sair, daqui a pouco pode sair uma lei, daqui a pouco pode sair algo mais certo, mas esses são documentos vazados que a gente tem as informações por enquanto. Isso que você está colocando. Ah, desculpa, Adri. Não, pode. Não, é só lembrar assim que isso, primeiro, é um começo, né? Quer dizer, eles estão. Aquela coisa que o Mourão falou das aproximações sucessivas, né? Eles estão começando assim a querer mostrar a cara feia do imperialismo, né? Mas é interessante também destacar que mostra que assim, no intervalo de 6 meses, você saiu de um cara que era contra que ia restaurar a democracia, que ia acabar com o fascismo, e mostrou aqui que é a luta contra o fascismo do ponto de vista da direita, né? O fascismo ele é aquele espantalho assim, porque você vai colocar, na verdade, um programa que é o programa fascista para supostamente combater o fascismo, uma coisa até meio esquizofrênica, se você for pensar, mas é isso que está posto na prática com o governo americano. Essa notícia agora, por exemplo, que a gente estava falando no começo, era do dia 15 de junho, mas o Trump ele já está muito. Aliás, o Biden ele já representa mesmo uma guinada ainda mais direitista, e no sentido de fechar ainda mais o cerco contra a população americana, contra as liberdades democráticas da população do país, no contexto também, numa situação de uma crise muito acentuada, produto do próprio grupo social que sustenta o Biden, né? E a questão da pandemia, né, que está fazendo tudo ficar mais tenso ainda, a gente vê que existe uma tendência muito grande à revolta, né? A gente já viu ano passado, tinha milhares de pessoas nas ruas, e com a pandemia eles conseguiram, foi até aquela questão muito impressionante. Aqui em Nova York, a cidade que tem o símbolo da liberdade americana, né? Eles colocaram, impuseram um toque de recolher, justamente quando estava tendo os protestos, estavam começando a esquentar, e usaram a desculpa da pandemia. E agora, com o Biden, essa aliança com as empresas de tecnologia, Google, Facebook, Amazon, mostra para quem que ele trabalha, né? Para quem que é qual o interesse que ele está defendendo, e as armas que eles estão usando, porque eles têm
demagogia de falar que estão fazendo plano de infraestrutura, que vão dar dinheiro para a população, para a economia voltar, mas, na verdade, o dinheiro não está chegando, o dinheiro está indo para as corporações. E a tendência é ter cada vez mais tensão em todas as cidades, né? Então, a gente vê a polícia cada vez mais em cima, está incrementando, está recebendo, apesar de todas as manifestações, desde do George Floyd, e demandas pelo país inteiro de que tinha que tirar o dinheiro da polícia e distribuir o dinheiro para cuidar das questões sociais, a polícia está recebendo mais dinheiro. E fica muito claro assim, que a tendência é de ter mais repressão, cada vez mais repressão, principalmente das questões de trabalho, o Biden, eles tiraram o Bernie da jogada, falando que ia aumentar o salário mínimo para $15 a hora, não aumentaram, falaram que ia dar saúde para todos. No meio da pandemia, tem gente aqui em Nova York que não tinha máscara para enfermeiro, tem gente morrendo, os velhinhos morrendo todos sem ajuda nos asilos. Então, assim, é um império em decadência, cada vez mais claro em decadência, e a melhor ferramenta que a burguesia tem para controlar isso é a opressão, através dos meios de comunicação e dessas leis, né, de quase Guantánamo, que pode levar... E isso é tradição, assim, da opressão, de perseguir jornalista. Teve há pouco tempo... a questão que o Trump estava processando o jornalista do New York Times e o Biden continuou. O Trump estava deixando os meninos mexicanos, os imigrantes, nas celas, e o Biden continua. Então, na prática, não existe nenhuma diferença da política do Trump para o Biden nas questões que importam. Assim. Pelo contrário, o Biden está fazendo ficar mais difícil para a população, está preparando essas leis, né? E ainda está acirrando em torno do mundo também, a disputa mundial, quase que voltando. Estamos falando de novo das questões de bomba. Eu só queria acrescentar uma coisa. E tal. Então, essa parte de levar para o mundo que você colocou que é interessante, porque ao mesmo tempo que o governo americano está fazendo isso, ele acusa, por exemplo, o governo da Nigéria de perseguir a liberdade de expressão, porque o governo da Nigéria foi divulgar uma informação de que estava combatendo o terrorismo e o Twitter disse que ele não podia, decidiu lá que ele não podia publicar aquilo porque aquilo era discurso de ódio, e apagou, censurou o presidente, o chefe de estado do país, né? Uma coisa muito absurda. E aí o presidente da Nigéria, uma pessoa muito normal, vamos ter, não sei quem que é, mas assim, desse ponto de vista, você tem que falar que o cara é normal de fazer uma coisa dessa, porque ele está sendo censurado, ele fala assim, não, então a pessoa, quem está me censurando, quem está com esse poder de censura, de pedir a comunicação, vai sair do ar. Isso gerou uma gritaria enorme em torno do mundo, principalmente desses chamados bem-pensantes, né, que o pessoal sempre lembra os setores da esquerda pequeno-burguesa, todos esses supostos civilizados aí, que se horrorizaram com o ataque que foi feito, com essa situação que ocorreu na Nigéria, mas quando saiu uma notícia dessa do dia 15 de junho agora, sobre esse programa de combate ao terrorismo doméstico, é interessante você ver que a postura, inclusive da imprensa de esquerda americana, estava vendo alguns sites aqui, eles já são assim, vai proteger os asiáticos, vai proteger não sei quem lá, as pessoas que são vítimas de difamação,
quando na verdade você tem um exemplo aqui de um regime que é ainda mais monstruoso que o anterior. Isso você está colocando, está levando para o mundo inteiro, né? Cara, uma coisa que me ocorreu agora é que isso daí beira uma história de distopia, né? Porque você vai lá, elege um presidente para o seu país, um país que não é nem um pouco pequeno, né? Vamos lembrar, a Nigéria tem quase o tamanho do Brasil, ela tem 200 milhões de habitantes, é um país muito grande na África, e o presidente ele não pode se expressar pelo seu perfil do Twitter, porque ele tem que obedecer às normas da rede social que é controlada pelos Estados Unidos. Ou seja, você não precisa. Se você quiser seguir as regras do Twitter, você tem que seguir a política dos Estados Unidos, né, pro seu país. E ainda Doideira. E com acréscimo ainda, porque você tem que seguir a política, mas assim, com muito cuidado para não fazer exatamente o que eles fazem, que é divulgar a morte de terrorista, porque se você fizer o que eles fazem, eles vão te censurar. Depende, né? Se for um terrorista que eles apoiam, né? Aí não pode. Porque uma das acusações do presidente da Nigéria é justamente essa, que o Twitter permite que grupos separatistas da Nigéria tenham contas no Twitter. Mas ele não pode criticar, falar isso daí, né? De que vai perseguir esses grupos terroristas, né? O pessoal usa como desculpa que, na verdade, é a política de privacidade do aplicativo, né? Do Twitter, do Instagram e essas coisas. Que diz que você tá seguindo, você aceitou seguir aquele negócio do aplicativo, você vai ter que seguir. Sendo que, na verdade, a gente sabe que tudo isso aí está simplesmente servindo ao governo americano e aos grandes monopólios. Exatamente, até porque, por exemplo, nós comentamos do caso do Capitol Hill e a rede social Parler, que era usada por os trumpistas aí, né? Não sei como se chamam o pessoal que é a favor do Trump nos Estados Unidos, Adriano, como eles chamam? Trumpistas. Trumpista mesmo? Mas em inglês, como é que é? Trumpists. Ah, entendi. Enfim, o pessoal estava se indo em volta dessa rede social, participando dessa rede social, que era uma rede social que, pelo nome Parler, né, tem significa falar, né, uma coisa assim, era uma rede social que tinha como intuito ser um lugar de nossa, estou enrolando tudo que eu estou falando, de liberdade de expressão, né, que você poderia falar o que você quisesse, postar o que você quisesse. E aí as grandes empresas desse ramo se juntaram, Google, Twitter, Facebook, e simplesmente não impediram a rede social de continuar existindo, né? Ou seja, você tem o direito de querer entrar no Twitter ou não, mas você não. Aí, até uma desculpa que o pessoal usava, né? Faça sua própria rede social. Mas aí, se você faz sua própria rede social, eles vão lá e bloqueiam e sufocam a rede social para que ela não exista, com o auxílio do governo, né? Então você não tem muito para onde correr. Fora que é uma coisa muito antidemocrática, né? A gente precisava até colocar em discussão quem pode ser dono de uma empresa tão grande. Não é nem um pouco justo que um grupinho de pessoas, né? Ou até mesmo uma pessoa, como é o caso do Facebook, né, o Mark Zuckerberg, praticamente dono da rede social inteira, do Facebook e do Instagram, né, e do WhatsApp, um grupo de pessoas muito pequeno, possam controlar a informação de tanta gente assim. Não é justo isso. Não é justo que um país como a Nigéria, o presidente do país, ou até qualquer cidadão do país, não possa colocar sua opinião numa rede social que tem várias pessoas falando opiniões contrárias ou não, né? Não é nem um pouco justo isso. E tem o caso do Irã também, que os Estados Unidos usou esses provedores que são americanos para capturar, piratear, roubar 33 sites que pertenciam à mídia nacionalista do Irã, né? Que dava notícia do Irã, a Press TV, do Iêmen, todos os países que não estão no eixo americano, né? E me lembra do caso famoso da CIA, que é o Irã Contra, né? Que os contras... Era na Nicarágua, né?
Alguém lembra aí? Que eles eles lidavam com drogas, né? Eram traficantes. E aí o Congresso americano falou que o governo não podia apoiá-los porque eles eram traficantes. E o governo, assim mesmo, vendeu armas para o Irã e usou o dinheiro que foi aprovado, que era 30 milhões, para fazer a negociação com o Irã, desviou o dinheiro para financiar os contras para tirar o governo socialista da América Central. Então, assim, que mostra que esse sistema que foi criado com a CIA de espionagem, de desestabilidade por desestabilizar governos e espionar dentro do país, ele continua e com cada vez mais força, né? E que sempre eles dão um jeito de burlar essa coisa de pedir que o Congresso aprove, ou então eles fazem igual eles fizeram na guerra do Iraque, né? Que mentiram sobre as armas no Iraque para conseguir aprovação de uma guerra que era totalmente impopular aqui. Usaram essa coisa da CIA de manipular a mídia para conseguir que as pessoas deixassem passar uma guerra que ninguém queria e que morreram 1 milhão de iraquianos e vários americanos e continua, né? E o Biden era um dos principais que fez essa manipulação para aprovar a guerra do Iraque. Então a gente vê essa tática da CIA que é usada no exterior, ela é usada aqui dentro também, do mesmo jeito, só não tem as milícias por enquanto. Se olhar essas questões democráticas aí, elas são muito usadas nesse sentido também, porque aqui no documento está dizendo que geralmente, né, numa tradução livre aqui minha, geralmente esses grupos extremistas estariam ligados a outros grupos que eventualmente estão contra as instituições democráticas. Então, já é aquela coisa que você vai numa demagogia defendendo supostamente as instituições democráticas, aí você joga anarquista, socialista, supremacista branco, nazista, tudo junto. Isso na questão do terrorismo doméstico. Já fora, você pega, por exemplo, essa questão das redes sociais e você consegue falar, ainda falando de liberdades democráticas, né, a gente não está nem falando mais de marxismo aqui, de pegar e você conseguir colocar uma política de uma empresa acima da constituição de um país, por exemplo, que falaria, por exemplo, aqui no Brasil, onde conseguiram jogar algumas contas para baixo, bloquear algumas contas no Twitter e coisas do tipo. Agora, isso que está colocado aqui também, realmente essa máquina esse modo, né, como os americanos, como o governo americano, né, a ditadura, vamos colocar aqui de maneira clara, já que a Folha sempre fala que a Venezuela é uma ditadura, né, vamos lembrar quem que é a ditadura de fato, né, a mais importante de todas, porque tem um alcance global também, e acho muito interessante esses escândalos do Irã contra, das armas de destruição em massa, e tantos outros golpes que o governo americano vive dando, né, para arrastar a população americana inclusive para coisas que a população não quer. Uma coisa muito interessante isso, porque mostra que também essa diferença a gente tem sempre que fazer, porque essa máquina de opressão que é o governo americano, ele é muito forte no resto do mundo, mas ele é forte, demasiadamente forte, inclusive nos Estados Unidos também, contra as liberdades democráticas da própria população americana. A gente está vendo aqui esses casos, por exemplo, a gente está tratando aqui do chamado terrorismo doméstico, quer dizer, é um governo que está em guerra contra a própria população. A gente vê que é um sintoma assim, de uma crise que é gigantesca, é uma coisa muito maior do que ela se apresenta a princípio.
E tem respaldo em toda essa coisa da decadência mesmo do imperialismo. Cada vez mais ele tem que espremer, cada vez mais a política dele vai ser gasolina aqui para mais crises, e essas crises elas vão ter que ser equalizadas aqui com mais brutalidade contra a população, o que acentuou o caráter assim de um regime de guerra civil, na verdade, né? Bom, uma coisa eu acho que a gente tem que admitir, pelo menos, né, que a burguesia ela é muito inteligente, porque ela está prevendo, né, quando a Júlia coloca aí que eles estão tentando, nos Estados Unidos, deixar como igual o nazismo, o neonazismo, o neofascismo, com grupos socialistas e comunistas que nos Estados Unidos são muito pequenos, né? Existem muitos grupos, né? Isso daí é uma coisa que não dá para negar. Existem muitos grupos, inclusive trotskistas, mas todos muito pequenininhos, né? Mas crescendo desde a época do Bernie, né? E quanto mais acirra a situação, mais cresce o interesse sobre o socialismo, o que é o socialismo, o que é o comunismo. A gente vê, por exemplo, com a propaganda que eles vêm colocando ultimamente contra o socialismo, né? Provavelmente a burguesia está prevendo que num futuro bem próximo a classe operária vai ascender por conta da crise e vai procurar se organizar em torno do quê? Em torno de um programa que vai levar, em torno de um partido, perdão, que possa levar a população a realizar uma revolução, até mesmo nos Estados Unidos, né? Então, eles estão se precavendo, eles estão se fortalecendo para evitar isso daí. E isso daí mostra que a gente pode estar entrando numa era aí de grandes revoluções pelo mundo afora, né? Um dado sobre isso que você está falando, que é interessante também nesse documento do governo americano, que foi lançado aqui no último dia 15, é que, além de citar os extremistas de esquerda como antítese dos extremistas de direita, que supostamente, assim, na imprensa eles falam que são os piores, mas quando você vai ver o documento não aparece esse destaque, é tudo igual, que nem a Júlia colocou, nazismo de esquerda, né? Mas uma coisa que eles mencionam também são as milícias, né? Porque outra característica interessante, o governo americano ele é uma máquina de matar trabalhadores e sobretudo pobres, que é uma coisa impressionante. Na nossa imprensa saiu já, inclusive em alguma edição do do Jornal Causa Operária, que se você assinar pela internet, você vai ter a versão digital, você vai ter acesso a ela na internet, então já fica a dica aqui para você. Fala o site, Assad. Tá no site, Não, pode falar o site. Jornal JCO. Não, peraí. Opa. Jornal. Calma aí. Que... Eu também não falei porque eu esqueci o site de cabeça, por isso que eu falei, fala o site. Jornal.causaoperária, ia falar certo, então. jornal.causaoperária.org.br. Assina lá, companheiros, que vocês vão ter acesso a essas e outras matérias que a gente está tratando agora, e uma muito interessante é que mostra que os Estados Unidos já mataram a polícia americana, essa verdadeira desgraça aqui para a população americana, que é a polícia, eles já mataram mais trabalhadores americanos, especialmente negros, do que as guerras imperialistas, quer dizer, morreram mais negros nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, lá dentro mesmo dos Estados Unidos, do que soldados americanos nas guerras ao redor do mundo. É uma situação que é muito emblemática dessa falência aqui completa de qualquer resquício de democracia e de um regime, como a Adriana está colocando aqui, cada vez pior, conforme a própria crise acaba dando combustível para ideias contrárias aqui ao poderio americano, ao imperialismo, como seu principal inimigo, que é o movimento comunista e as organizações trotskistas, né? Lembrando aí que você falou das milícias, né? Eles estão se precavendo contra as milícias. Nos Estados Unidos, você tem o direito de formar uma milícia para sua própria segurança, né?
não são as milícias bolsonaristas, né? A gente não está falando desse tipo de milícia, mas as milícias da população Milícias reais, né? Porque milícias reais. A do Bolsonaro é uma força paramilitar, na verdade. Exatamente, não. Vamos falar as milícias populares, né? Inclusive, nós vimos aí recentemente algumas milícias da população negra que o pessoal se arma, mas não se arma brincando, não. Inclusive, o nome do grupo era Nós Não Estamos de Brincadeira, né? Em uma tradução livre. Como é que é em inglês, Adriana? Not fucking around. Not fucking around. É muito interessante porque com esse movimento do Black Lives Matter, do Vidas Negras Importa, tem muita gente falando sobre a história do movimento negro. Eles acabaram esse ano, agora o Biden aprovou um novo feriado, que é o Juneteenth, que celebra a libertação negra. E aí começou a se falar que tem um lugar, alguns pontos da história que ninguém falava antes, que agora começaram a aparecer, que algumas comunidades negras que começaram a desenvolver e foram totalmente assoladas, tanto por milícias de supremacistas brancos, quanto pelo governo e a polícia, em várias... eles falaram de um que ficou mais famoso, que era o Black Wall Street dos negros, que era uma cidade que foi completamente destruída, mas tem também na Filadélfia, nos anos 70, o MOVE, que era um movimento parecido com Panteras Negras, que a polícia jogou bomba no meio da cidade, na Pensilvânia, e destruiu um quarteirão inteiro, matou criança. E isso para mostrar que essas histórias não são contadas, não são lembradas, não faz parte da história, mas para mostrar que a força do fascismo americano no resto do mundo, ela aparece aqui dentro também. Só que ela é disfarçada nessa coisa da mesma demagogia, que não, somos um país democrático e livre. Mas esses episódios de completa destruição do governo de comunidades negras, ele aconteceu centenas de vezes. São várias cidades negras que hoje estão debaixo de lagoas. Eles eram bairros negros que foram destruídos e aí eles foram lá e criaram uma lagoa em cima, e são várias. Só uma busca da internet vocês conseguem achar. É muito impressionante, porque a gente não escuta isso. E por causa do acirramento da situação agora, esses casos estão voltando a aparecer. Tem vídeo no YouTube, o Empire Files fez um vídeo sobre o começo da CIA, o outro da Jacobin, que é a revista dos democratas socialistas, fizeram um podcast sobre a CIA ligando o começo da CIA, da CIA e a tomada da América Central e da América Latina e a relação que tem com o poder do imperialismo dentro dos Estados Unidos, porque toda essa pressão imperialista ela é usada para... são grupos diferentes aqui dentro que têm mais ou menos força e precisam de usar mais ferramentas fascistas ou menos, como ao redor do mundo, né? Na verdade, é um grupo mafioso que está aí oprimindo todo mundo, e o que a gente tem que ver é que todo trabalhador tem que se juntar e começar uma nova etapa, né, de colaboração e inteligência, e não deixar mais essa barbárie dessa máfia que toma conta do mundo. Só um comentário rápido aqui sobre isso que a Adriana está colocando, é que tudo isso foi feito aqui sem uma lei específica aqui para censurar a internet, né? A gente, com a internet, a população ganhou um mecanismo aqui de burlar a censura oficial, e agora o regime ditatorial dos Estados Unidos busca
implementar também, levar mais a fundo ainda essa censura, para fazer monstruosidades ainda maiores, né? Mostrando que é um regime ditatorial que tem que cair, e vai cair sim, porque essas contradições são próprias da crise terminal do capitalismo que a gente está vivendo, né? E a gente sempre esquece de falar do Assange. Esses jornalistas que foram perseguidos pelo Trump e agora estão sendo perseguidos pelo Biden tem a ver com o Assange, a liberdade de expressão. Então, eles fazem isso, financiam a direita, perseguem a esquerda e os jornalistas e todo mundo que tenta falar contra. Então, a gente tem que... a luta vai ser intensa. O 6 de janeiro foi aquela bagunça porque não era a esquerda, porque se fosse a esquerda, a luta ia ser muito mais acirrada ali entre quem estava tentando entrar no Capitólio e o jeito deles se protegerem. Ali quem estava fazendo aquilo eram esses que estudaram esse relatório que a Júlia trouxe, aprendendo que socialismo é terrorismo. Bom, companheiros, o Mundo em uma Hora da semana vai terminando. Pedir aí para os companheiros compartilharem esse programa aí com todo mundo que puder, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, enquanto essas redes sociais permitirem que essas coisas sejam compartilhadas, né? Se você gostou do programa, curta o programa, né, para apoiar aí essa imprensa, a nossa imprensa, a imprensa do Partido da Causa Operária, que é uma imprensa revolucionária e dos trabalhadores aí, né? Uma imprensa que visa fazer crescer a opinião dos trabalhadores para poder combater justamente o imperialismo e a burguesia e combater essa falta de democracia, essa falta de liberdade de expressão, né? Então, curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva na Causa Operária TV, que está chegando aos 100 mil inscritos. É sempre bom lembrar que passando dos 100 mil inscritos para chegar até 1 milhão vai ser um passo bem menor do que o passo dado entre 1 em 100 e 1 em 100 mil, né? Passando da barreira dos 100 mil, a crescimento vai se dar aí numa velocidade muito maior. Então, curta a Causa Operária TV, curta também o canal Internacionalismo. Mais uma vez, vamos prometer aqui que quando chegar nos 1.000 inscritos, a Adriana vai fazer um tour por Nova York, mostrando a cidade, em uma live aí, mostrando onde é que é a casa do Cris, mostrando o navio que ela estava mostrando aqui somente para a gente, que a gente, enquanto a gente está gravando esse programa, ela estava aí filmando o Museu de Guerra aí dos Estados Unidos. Ela vai fazer isso para todo mundo, então curta o Internacionalismo. E é isso, companheiros, se inscreva no nosso canal e também faça parte aí da Causa Operária TV, contribua aí conosco para a gente fortalecer a nossa imprensa. Um último convite que eu queria fazer para os companheiros é que os companheiros se inscrevam na Universidade Marxista, que esse mês de julho vai justamente debater essa questão da democracia e da revolução, da importância que a democracia tem para a luta dos revolucionários e para a luta dos operários e todos os oprimidos. Bom, um abraço e até a semana que vem. Tchau.